O pão é um dos alimentos que mais está presente na mesa de muitos povos pelo mundo. Estima-se que tenha surgido há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia, junto com o cultivo do trigo. Já o ato de assar pão em fornos de barro ou tijolo se iniciou por volta de 7 mil anos antes de Cristo, no Egito Antigo. Hoje a equipe do rancho está aqui na propriedade do seu Claudino e da dona Terezinha Dalla Costa para conhecer um pouco sobre uma receita de pão que é passada de geração por geração e conta com um modo de preparo bem tradicional. Para fazer esta receita, que rende por volta de 8 pães grandes, você vai precisar de 5 kg de farinha de trigo, 10 colheres de sopa de açúcar, 300 gramas de banha, 5 colheres rasas de sal, 5 colheres de sopa de fermento, 8 ovos e água morna e leite até o ponto. Agora foi sal, açúcar, ovos e banha, até agora. Agora daí eu vou colocar um pouco de água para derreter isso aqui, para depois vou colocar daí o fermento, né? Daí a gente vai amassar. Daí eu coloco uma água morna, ver se tá morna já. Daí ele vai derretendo essas coisas para misturar, né? Que mistura mais, daí fica melhor. Daí depois a gente coloca água conforme precisa para amassar, né? Que vai conforme a farinha que tem. Daí aqui eu coloquei 5 kg de farinha só. De fermento eu coloco uma colher cada 2 pão, mais ou menos, que a gente calcula, né? O que dá, daí eu coloco 2 pão, uma colher cada 2 pão. Ele dá para 2 pão, daí uma colher de fermento. Isso eu vou colocar o fermento agora. Uma colher asa assim dá para 2 pão, mas hoje eu vou apanhar um pouco mais porque é frio. De repente ele demora mais, né? Daí é bom prevenir, porque depois que está amassado não tem mais. E agora é só misturar daí. Dona Terezinha conta que é importante amassar bem o pão, para garantir que os ingredientes fiquem bem homogêneos e que o pão cresça de forma uniforme. Depois disso, é só deixar descansar. Aí ela vai descansar um pouco, que é melhor para a gente sovar daí, né? Depois que o pão descansou por volta de 20 minutos, é necessário sovar. Dona Terezinha recomenda que o pão seja bem sovado, para garantir uma maior maciez do produto. Enquanto o pão cresce, Dona Terezinha vai logo acender o fogo no forno de tijolos que foi construído há muitos anos pelo seu Claudino, logo que a família se instalou na localidade. Depois disso, é só varer as brasas e checar a temperatura. Eu vou varer as brasas agora, no que terminar de queimar um pouco a lenha, vou varer as brasas, daí depois a gente coloca o pão aí. Depois a gente vê com uma paia de milho em que temperatura que ele está. O termômetro é uma paia de milho, daí que a gente coloca, já sabe se ele está muito quente ou se está certo para o pão daí. Ela tem que, se ela queima, ele está muito quente, se ela ficar só avermelhada, assim, quase pegando fogo, daí ele está bom. Um fato curioso é que o pão assa somente com o calor captado pelo forno através das brasas, sem nenhuma outra fonte de calor. Com isso, o pão fica no ponto e nossa equipe garante, fica muito saboroso. Dona Terezinha conta que esta receita de pão já está na família há várias gerações e ressalta ainda que assar pão no forno a lenha era algo comum antigamente. A mãe sempre fazia, sabe, a gente morava no interior também, antigamente só tinha esse sistema, né, de forno de tijolo, alguém fazia até de pedra, mas daí não existia fogão a gás, a lenha existia, mas quem que ia fazer, né? Mas daí assim com a mãe ainda. Que era assim uma tradição geral, a gente diz, né? Que o nono lá, os nonos, tudo tinha, né? Daí quem casasse ia levar a tradição deles, né?